Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite, que a gente tenha sempre paz e alegria em nossas vidas. Toda vez que a gente tem que fazer um trabalho como esse, eu sempre penso assim, qual é a lição disso tudo, né? Qual é a ordem prática? O que eu posso levar para o meu dia a dia daquilo que eu estudo e daquilo que eu leio? Então, o objetivo hoje é que nós possamos, através do conteúdo que eu estudei, que eu pesquisei, e com a inspiração que sempre há, porque esse trabalho só acontece porque é uma equipe espiritual que trabalha, como essa equipe que estava aqui e que ainda está trabalhando. Então, vamos contar que tudo o que venha a ser lançado seja, de fato, o que nós estamos precisando para a gente atravessar esse período impressionante que é o dessa encarnação que todos nós estamos experimentando nesse nosso planeta. Então, aí eu, como boa observadora, eu estava só, a gente tenta conectar os cabos, o Nelson é cheio, repleto de boa vontade, todos nós o somos, e mesmo porque aqui a gente não vai dar bandeira, né? A gente não vai ficar irritado, impaciente, nervoso, não pode. Olha o exemplo, né? Então, se a gente não aproveita essa oportunidade para acalmar as emoções, domar a nossa alma, que é o assunto de hoje, o que vai ser da gente quando a gente sair por aqui e alguém nos desafiar, nos ameaçar, nos incomodar? Então, a vida é um eterno aprendizado, como a gente estava ouvindo na mensagem que foi lida. Nós precisamos aprender a calar para que o orgulho e a vaidade, que é o que lança a gente às feras, a primeira fera somos nós, enquanto a gente não cala isso, fica difícil até ouvir, né? Com atenção. Por isso é que às vezes a gente pega uma obra, e há obras que a gente tem que ler e reler, e é até gostoso. E a gente observa assim, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. É porque eu mudei. É porque cada um de nós muda. Então, com a oportunidade que nós estamos nos dando de estarmos aqui hoje, que é uma noite para estudar, que a gente aproveite, ouça com a nossa alma, de fato, para que a gente possa sair daqui com ferramentas que venham nos ajudar. Então, qual é o objetivo hoje? É que a gente possa se sentir mais à vontade empregando essa palavra, alma. Porque quando a gente entra na casa espírita, parece que a gente fica com medo de falar alma, né? Tudo é espírito, espírito, espírito. Então, eu vou empregar em que momento a alma, que é cantada em prosa, em verso. Quando a gente fala alma, não sei se vocês vão concordar comigo. Quando a gente fala alma, é uma palavra redonda, gostosa, boa de ouvir, a vibração dela emociona. Eu sinto isso. Quando a gente fala espírito, parece que a gente está impregnando, né, a nossa ideia, a nossa consciência de algo maior, de algo que a gente não tem muita familiaridade, apesar de o sermos. Somos espíritos encarnados, por isso nós somos chamados de alma. Somos incontáveis almas por aí, cada um de nós com a sua bagagem, vivendo essa experiência para o nosso aprimoramento. Então, que a gente possa usar com muita segurança, porque eu sou uma alma que estou aqui com boa vontade e muito feliz de poder compartilhar um estudo. Vocês são almas que aqui estão para poder aprender
ampliar a consciência, angariar recursos, estar numa ambiência como essa, aumentar seu potencial de criatividade, porque sem isso nós vamos passar pela vida amontoando riquezas, às vezes dores, mágoas, isso para a gente ser bem educado, né? Porque ninguém amontoa esses sentimentos. A gente consegue, né, liberar esse peso da gente. A verdade não é essa, né? A gente passa a vida toda numa luta para que nós possamos melhorar. Mas, afinal, qual é a maneira que eu posso, bem simples, usar? Que jeito há para essa pessoa que eu sou? Tão complicadinho. Então, antes da gente entrar no assunto, Jailton vai brigar comigo? Nem estou vendo o Jailton aqui. Ah, ele está ali. Ele ia ver na internet, né? Eu vou ser muito abusada, porque eu não consigo falar desse assunto sem lembrar de uma música. Ele depois vai brigar comigo e vai dizer assim, por que você não falou comigo? A gente ia ensaiar, ia ficar bonito, mas, ó, tá à mão, tá? A letra. Eu resolvi trabalhar a minha emoção, né? Porque a alma nada mais nos reporta esse ser que nós somos, cheio de emoção, ou caixinha de surpresa. Então, quem não lembra de uma música do Milton Nascimento, porque todo mundo aqui deve lembrar, chamada Ânima? Ninguém lembra? Lembra, né? Então, assim, eu vou cantar bem baixinho, porque eu não quero abusar muito. A letra é assim: lapidar minha procura, toda trama lapidar o que o coração, com toda inspiração, achou de nomear, gritando alma. Recriar cada momento belo já vivido e mais, atravessar fronteiras no amanhecer. E ao entardecer, olhar com calma. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ter. Alma. E aí, a gente passa por uma letra como essa, como eu passei a minha vida toda, como mais uma música bonita, né? Que aí, às vezes, eu só cantei porque tem a letra aqui. Aí a gente fica, né? Lembrando da melodia. Mas quando a gente mergulha nessa inspiração que o Milton teve, é que a gente vai entender, abrir, né, através da arte, da poesia, da música, o que isso nos sugere. O que, na verdade, somos nós, né, nesse grande palco que é a vida. Não trouxe no telão a letra, porque, né, como eu disse, eu decidi ainda agora. Então, o início é logo assim: lapidar minha procura toda. Lapidar o que o coração, com toda inspiração, achou de nomear, gritando alma. Então, tudo o que ele nos traz é que, na verdade, aquilo que eu grito e chamo alma, eu preciso lapidar, eu preciso fazer brilhar, eu preciso fazer despertar, eu preciso enxergar, recriar cada momento belo já vivido. E mais, atravessar fronteiras no amanhecer e, ao entardecer, olhar com calma. Esse trecho, ele é muito profundo, porque ele diz o seguinte: eu tenho que recriar cada momento belo. E nós, enquanto aqui no desafio da nossa vida, nós vamos urdindo, realimentando, regurgitando os problemas. Podem perceber.
Passem um dia, 2, 3, esse é um exercício perfeito, se ouvindo, o que eu penso, afinal? Então, se eu tenho um problema com alguém, dificilmente eu vou lembrar do benefício que esse alguém me trouxe. E eu vou ficar retroalimentando aquelas sensações que estão me envenenando. Envenenam o outro, envenenam quem está à minha volta. Então, eu preciso sair desse estágio e ver como a vida me dá as oportunidades, porque eu sou uma alma e aqui estou encarnada. Então, lembrar dos nossos bons momentos, isso nos traz saúde. Toda vez que nós encararmos um problema, ele existir em nossa vida, que a gente entenda que é um problema, de fato, mas eu não posso resolver o mundo e muito menos mudar quem quer que seja. Eu preciso mudar. Então, eu vou me apegar, aí sim, ao que há de bom em mim, a uma mensagem, uma ideia, a algo que eu vivi que foi muito bom, mas não vamos muito lá no passado, não, né? Porque o bom a gente viveu agora. E vou me disciplinar, eu preciso me educar, eu preciso, para que eu vença esse estágio de alma, porque o objetivo é que eu seja um espírito e não retorne mais a esse papel de alguém que necessita, de um ser que necessita vestir um corpo para se trabalhar, para se tratar. Então, quando fala assim, atravessar fronteiras no amanhecer e ao entardecer, olhar com calma. Então, enquanto eu estou encarnado, pleno na minha vida, que eu olhe com atenção, que eu viva essas experiências, porque ao entardecer, ou seja, quando a minha energia vital ela diminui, porque já está chegando o meu período de me despedir dessa experiência, que a gente consideraria o amanhecer, poeticamente, que eu tenha calma. Mas essa calma, ela só existe se eu passei o período anterior me preparando, não para a morte física, mas para eu nascer de novo na minha condição real de espírito e bem. Existe uma passagem importantíssima, quem estuda a vida de Gandhi, quem se interessou pela história dele, sabe que no momento, quando ele foi baleado, e que foi um desespero para aqueles que estavam à sua volta, afinal, né? Aquele que pregou a paz em tempos de absurda guerra no nosso planeta e venceu através da não violência, né? Ele foi morto por uma arma, pela violência, pela atitude de alguém que não resistiu à sua paixão. Naquele momento que todos desesperavam, ele estava calmo e perdoou. Era Gandhi. É Gandhi, né? É grande. Mas essa calma do desapego das paixões, dos meus ideais, daquilo que eu venho me alimentando durante toda a minha vida. Então, esse amanhecer, ele sugere a calma, a serenidade, a busca pelo equilíbrio, porque eu preciso ir me desfazendo das bagagens que eu fui acumulando. Então tem que ser um processo saudável, né? Bonito. Então, assim, a alma vai, além de tudo, que o nosso mundo ousa perceber, e não é? O que seria o mundo? A matéria, a nossa realidade. Quando dormimos, a nossa alma vai além da nossa esfera e vive experiências, mas nós não lembramos. Nós estamos livres até certo ponto, porque ainda estamos tão ligados a esse corpo e qualquer coisa nos
desperta, mas é nesse momento em que nós estamos vivendo as experiências, e quando nós acordamos, a mente consciente faz o quê? Apaga tudo, né? Embaralha tudo, e às vezes a gente fica até meio confuso, está até emocionado, bem ou mal emocionado, né? Mas não sabe definir, dificilmente sabe descrever o sonho que teve. E encerrando, como ele diz, a casa cheia, repleta de coragem. E ele ainda diz mais: tira a mancha que há no meu ser. Então, assim, foi escolhida, né, essa letra, essa música, porque ela, de fato, é uma lição. A lição está em todos os lugares, basta a gente buscar. Está naquele que está à nossa volta, né? Está aquele que está nos desafiando, nos irritando. A lição está no livro que a gente lê, como está também nas ruas por onde a gente anda. Nós precisamos, sabe, usar esse tempo que nós temos para aprender a conviver. Então, vamos entrar, afinal, por isso que a gente está aqui, no tema, né, sobre a alma. Então, eu trouxe as perguntas e as respostas para que todos possam acompanhar. Então, a questão 134 do Livro dos Espíritos é a seguinte: que é a alma? Um espírito encarnado. Só isso já definiria, né? Mas como Allan Kardec, o cientista, aquela mente impressionante, ele resolve sempre dissecar, como que estivesse antevendo os nossos questionamentos. Então, na questão A, né, a outra que está ligada a essa questão, essa pergunta, ele pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Muito simples. E aí continua: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Percebam, terceiro questionamento em cima da mesma ideia. Aí os espíritos respondem: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, ontem, por exemplo, foi no dia de tratamento, eu até cumprimentei as minhas amigas, Dirce e Rose, porque eu fiquei bebendo as palavras. Muito conteúdo, bom conteúdo em pouco tempo. Então, em determinado momento, foi dito o seguinte: vejam vocês, né? Às vezes uma frase ela já traz tanta... muda, né, a nossa maneira de pensar. Foi dito que a doença é um tratamento de beleza para a alma. Então, nós não enxergamos dessa maneira. Nós acreditamos que a doença é um mal. A doença é algo que não desejamos a ninguém. Afinal, desejamos saúde. Sim, mas se eu, mesmo ouvindo isso, mesmo sabendo que todos estão me desejando o bem, me trazendo, por exemplo, no dia do nosso aniversário ou no ano novo, a gente recebe tantas boas vibrações. E o que eu faço com esses presentes? Eu saio chutando, jogando ao vento, desperdiçando essa energia vital que eu recebo da espiritualidade dos que me amam, para eu passar um ano bem, com uma boa poupança, sabe? Porque tem dia que a gente não está bem, né? Aí precisa de um pouquinho mais de energia. A gente gasta, como a gente... É um mau recurso. Usei mal esse recurso. Daí, quando a gente para pensar que a doença é o tratamento de beleza do espírito, da alma, não faz muito sentido? Porque se eu não aproveitar essa oportunidade, como diz aqui, que que a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais
temporariamente revestem, ou seja, as almas revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, vamos encarar dessa maneira. A gente cuida tanto da parte externa, mas fica se envenenando com os pensamentos. A gente fica se envenenando com o que a gente sente. Quando a gente, por exemplo, tem um ataque de ira, tudo incendeia aqui dentro. A gente provoca uma pane geral no nosso sistema, no nosso circuito. Quando a gente entristece, a gente deprime tudo, é como se nada funcionasse bem. Nós estamos em tratamento. Então, a vida está aí nos fornecendo tudo o que a gente precisa. Vamos à questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Então, vamos entender o que é isso. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. O primeiro, por meio desse laço, é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Então, vamos mais à frente. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, que é o que nós identificamos, obviamente, o tempo inteiro. Tanto é que a gente esquece, né, com tanta facilidade, que nós somos essa alma por trás desse corpo, né? O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, nós somos constituídos e somos animados pelo mesmo princípio vital que os animais. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, ou seja, o corpo, a alma, que é o espírito encarnado. E o princípio intermediário, aí nós vamos entender o que é esse chamado laço, né? O princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal como num fruto, o germen, o perisperma e a casca. E aí, vocês vejam, né? A gente tem que voltar lá, né, nas nossas aulinhas de ciência, de biologia, para lembrar quais são essas partes. Então, como a gente é criança na escola de Jesus, vamos lá. Vamos imaginar o biscoito recheado? Tira o recheio. Não tem liga, né? Vai cair uma parte, vai cair outra. Agora, quando eu tenho o recheio, uniu e serviu o propósito. É, de fato, um biscoito recheado. Isso é bem bobinho, né? Mas, às vezes, as coisinhas bobinhas facilitam o entendimento. Então, para que eu viva essa experiência, para que este corpo se anime, ou melhor dizendo, para que o meu espírito possa se transformar nessa alma que habita um corpo, eu preciso do perispírito, que é esse veículo semimaterial e sempre ele é formado pelas substâncias que caracterizam o orbe que habitamos. Tá? Então, essa matéria é pertinente aqui. Então, é semimaterial. E o próprio termo já esclarece bastante, né? Ele tem que ser semimaterial, porque ele se comunica, faz a comunicação com o corpo e com essa alma. Então, a comunicação, ela flui perfeitamente. É uma engrenagem incrível. E aí ele continua dissecando o assunto. Na questão 136, a alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que o envoltório, repetímo-lo constantemente. Antes da nós nos aprofundarmos nessa questão, porque às vezes a gente fica ansioso, né? Eu quero entender essa questão. Vamos mais à frente para que a gente possa seguir o raciocínio de Allan Kardec e dos espíritos. Na subpergunta A, está escrito: pode o corpo existir sem alma? Pode.
Aí já dá um nó na cabeça, né? Como assim pode? Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, aí explica, né? Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo é que rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Por isso é que é imediato, né? A alma abandona aquele corpo que não tem mais essa vitalidade, né? Essa energia que o anima. Os órgãos, eles entram em falência e aí não há mais realmente condição de manifestação, né, dessa alma. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Como é dito aqui, simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Na questão 137, a Kardec pergunta: um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Como sempre, ele vai perguntando, né, tudo que ele imagina que a gente possa, de fato, questionar. Para aquela época, né, vamos entender o seguinte: hoje nós sabemos, né? Hoje a gente entra na internet, a gente sabe o que é diabetes, o que é hemácia, leucócito e por aí vai. Às vezes a gente chega, né, com tanta informação que a gente fica meio perdido. Nós temos acesso ao conhecimento. Aquela época, não. Então, tudo era, de fato, importante ser questionado, inclusive isso, penso eu, né? Então, os espíritos respondem: não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Aquela época eu fico até imaginando, né? O que não passava por nossa mente quando havia os gêmeos, e aí aqueles gêmeos com comportamentos tão similares, né? O que não passava na nossa cabeça por nossa ignorância mesmo. Então, na questão 138, que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Aí é muito interessante como eles são firmes, né? É uma questão de palavras, com que nada temos, começai por vos entenderdes mutuamente. E aí a gente enfia a viola no saco, né? E vamos nos comunicar para entender melhor. Na questão 139, que é a última delas, que nós vamos estudar, o questionamento é o seguinte: alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E aí eles respondem: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. E aí puxa a nossa orelha de novo. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E aí eu fiquei pensando, né? Se tivesse uma palavra para cada coisa, será que a gente ia ficar com preguiça de estudar? Um texto assim viraria um texto maior? Porque já ouvi várias pessoas se queixarem, por exemplo, da língua portuguesa, que ela é rica, tão rica, que a gente não usa a metade daquelas palavras lindíssimas para a nossa comunicação. Hoje em dia, então, estamos abreviando, né? E às vezes dificultamos a comunicação por essa pobreza de linguagem. Então, toda vez que nós nos aprofundamos num livro como esse, o Livro dos Espíritos, o que nós percebemos é a seriedade e a abordagem muito científica de questões que
Quantas vezes, antes de ler um livro como esse, nós temos esses questionamentos, essas não são curiosidades, são necessidades. Eu preciso saber. Eu quero ter segurança. Eu quero ampliar meu conhecimento. Onde tenho recurso, onde eu vou encontrar resposta com seriedade para esses meus questionamentos. Porque vamos entender uma coisa, aí é bom a gente refletir sobre isso. Podem perceber, quando nós temos um problema, seja de ordem física, material ou moral, aquilo continua um problema enquanto eu não entendo o porquê que eu passo por isso. Porque quando entendo a mecânica, o processo, invariavelmente isso retorna para mim, porque eu vou descobrir que quem está provocando esse desarranjo sou eu mesmo, eu começo a me recompor, eu começo a entender, e aí eu me defendo, eu me policio, eu me instruo, e eu vou seguindo de forma mais equilibrada na minha vida. Agora, enquanto eu não sei, eu vou ser vítima. E o pior, vítima de mim mesmo. Então, estudar nos dá essa possibilidade. E estudar em grupo, por exemplo, é que hoje é um dia em que nós estudamos, mas que não há como, né, num número maior assim de pessoas, nós podermos discutir as questões. Então, assim, cada um de vocês se prontifica, né, com o interesse de vocês em ouvir, mas que nós possamos discutir, esmiuçar, refletir sobre todas essas questões para que nos enriqueça. Porque de nada vale nós ouvirmos, nós lermos, estudarmos, se aquilo não nos trouxe a melhora que a gente precisa. Porque a melhora não está no médico, a melhora não está no ar melhor que eu respiro, não está nas boas companhias, porque eu posso estar dificultando tudo isso. A melhora, ela tem que ser minha. Então, existe, né, se nós formos ler integralmente esse item sobre a alma, existe mais um trecho bem grandinho em que os espíritos eles nos alertam sobre a nossa, entre aspas, pobreza de linguagem, porque na introdução do Livro dos Espíritos, essa foi a preocupação, né? Foi esmiuçado, foi falado sobre a alma. Então, eu convido vocês, depois, com calma, que leiam essa introdução, que ela é extensa, e ela vai esmiuçando, vai nos apresentando o que os espíritos pretendem ao definirem, né, e nos trazerem essa informação sobre a diferença entre espírito e alma e assim por diante. Então, enriquece ainda mais, tá? Isso eu achei importante, porque quando a gente vai, busca, né, o significado da palavra, de onde ela veio, o que ela originalmente procurava nos dizer, a gente vai lá no latim, como é dito aqui, né, que o conceito de alma vem do latim anima, que significa, olha só que interessante, né? Ar, animar, dar movimento ao que é vivo. Se refere a um princípio espiritual que anima o corpo humano e, com isso, constitui a essência humana. Trata-se da parte moral e emocional do homem, ou seja, é o espírito se manifestando e que a gente chama de alma porque estamos encarnados. Então, é aquilo que anima um corpo, como foi dito numa das questões, sem a alma o corpo é só uma massa de carne, sem vida. Então, quando a gente fala assim, fulano é o ar que eu respiro, minha alma está cansada. Quantas vezes a gente emprega certos termos que são muito fortes, mas que às vezes a gente levianamente faz uso e não se apercebe do que de fato estamos falando para nós mesmos, não é para mais ninguém.
Então, quando nós declaramos, por exemplo, que me falta o ar, isso é grande, isso não é pouca coisa. Não é porque eu não estou respirando bem, porque eu estou ansioso ou estou com problemas de saúde. Me faltar o ar é me faltar o elan, me faltar a força, me faltar a vida, a energia que eu preciso para seguir. Então, alma, né? Eu acho que é muito feliz podermos usar, ao invés da palavra espírito, podermos usar a palavra alma, porque, além de nos emocionar, nos humaniza. É isso. Nos traz para essa nossa realidade, que, como diz aqui, trata-se da parte moral e emocional do homem. Então, qual é o objetivo de o espírito encarnar, tornando-se o que os espíritos denominam de alma? Qual o objetivo da gente estar aqui? Já se fizeram essa pergunta? É para casarmos, termos filhos, realizarmos um grande projeto, virmos morar em Cabo Frio, sermos artistas. Logo a gente pensa isso, não é? Olha como a gente foge o tempo inteiro. Nós estamos aqui porque aqui, de fato, é a nossa escola. Aqui nós vivemos o aprendizado. Por isso que eu, por exemplo, me chamo Jaqueline. Eu não sou Jaqueline. Já ouviram isso? Há pessoas que se apresentam assim. Eu estou Jorge. É esquisito, né? Mas essa pessoa está querendo dizer o quê? Eu não sou Jorge. Eu estou, momentaneamente, vivendo esse personagem. Mas eu preciso viver intensamente, representar bem o meu papel, aproveitar essa oportunidade. Eu estou nesse palco que é a vida. Então, que eu use bem o roteiro que eu tracei, junto com a espiritualidade, para eu viver as oportunidades que eu atraí para quê? Para eu evoluir. Então, eu gosto muito de falar isso porque me toca, me acorda. Nós estamos aqui para quê? Como foi dito, né? Para que aprendamos, para que nós nos melhoremos. Então, sem o autoconhecimento, sem o conhecimento, que é o saber, os recursos que a gente vai angariando, e sem a prática no bem, nós estamos passeando pela vida. Somos pipas assim ao vento, biruta, que eu acho que nem tem mais, né? Soprou para cá, ela foi, soprou para lá, foi embora. Por que a gente fala isso, né? É tudo tão tecnológico hoje, tão moderno. Antes era a biruta, né? Que eu apontava assim para a gente, que lado está o vento. Agora não. Mas você sabe o que é isso, né? Por isso que a gente usa o termo biruta. A birutinha. Vum, vum, vai para lá e vem para cá. A gente, sem propósito. Vamos segurar com força, com carinho, com amor, essa oportunidade. Ninguém vai fazer isso por nós. E, olha, nunca é demais falar isso. O tempo inteiro a gente tem que lembrar. Quando Chico foi questionado, qual era a maior angústia dos espíritos que o procuravam e que ele tinha contato? Acho que todo mundo já sabe disso, né? Lamentação do tempo perdido. Ai, eu sei que eu vou lamentar, né? Todo mundo vai lamentar. Mas que a gente lamente menos. A gente está aprendendo, está se esforçando. Não é que a gente tem que ser uma máquina de fazer o bem, não, pelo amor de Deus. Primeiro nós, porque eu não vou longe enquanto eu não me fortalecer, não me amar, não me perdoar. Eu tenho que fazer o bem. Mas não adianta eu vir para a casa espírita, ou no meu trabalho, ou numa amizade, fazer o bem, se na minha casa eu não o fizer. Cadê minha cola? Está aqui. Eu anotei uma coisa que eu achei tão bonito. Vamos lá. Está no livro Entre a Terra e o Céu. Foi ditado por André Luiz.
fala assim: o lar não é apenas o domicílio de corpos. É um ninho de almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão os cumes da glória eterna. Então, se eu não aproveito essa oportunidade de fazer o bem ali, de me melhorar ali, não adianta nada. Sabe por quê? Depois eles vão ficar rindo, né? Vão dizer assim, por exemplo, não, meu pai ele é ótimo na rua, em casa não é não. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu morro de medo de um filho meu falar isso de mim. Mas estamos aqui para o aprendizado, né? Então, olha só que essa imagem eu acho ela perfeita, por isso que eu trouxe, para a gente pensar juntinho, né? Vamos analisar bem essa imagem. Acho que ela reflete o que a frase vem nos trazer. Adiamos os cuidados com a alma porque não vemos os ganhos materiais. No entanto, tudo à nossa volta é consequência da alma. Então, o que é essa imagem, né? As margaridas, elas estão iluminadas, né? O cenário está iluminado pela luz solar. No entanto, chove. Qual foi a minha escolha aqui agora? Eu enxerguei a chuva ou enxerguei a beleza do sol sobre aquele fenômeno da natureza e sobre a natureza? No entanto, se eu escolho a chuva, isso não quer dizer que eu estou triste ou estou vendo o lado negativo. Ao contrário, a beleza em toda a manifestação divina, a manifestação da natureza. Isso é vida em abundância. Então, nós não investimos na alma, por quê? Eu não vejo a alma, eu me vejo no espelho. Então, eu vou me maquiar, vou cuidar do meu cabelo, eu vou fazer a barba, vou cuidar dos meus dentes, porque eu preciso me apresentar. É verdade, né? Quem que vai querer uma pessoa que não está cheirando bem, ou está descabelado, ou outras coisas, né? Nós precisamos cuidar desse templo sagrado que é o corpo. A gente tem que amar o nosso corpo. Mas, enquanto a gente ama o corpo, cuida do corpo, porque a gente vê o músculo se desenvolver, a gordura se acumular, nós vemos o sinal dos tempos. A gente usa óculos porque os olhinhos já estão meio preguiçosos, bem usados. A gente está identificando o corpo. Então, se eu invisto no corpo, eu vejo o resultado. E vou esquecendo da alma. E aí, quando esse corpo se recusa a se recompor, é que a maior parte das vezes nós mergulhamos nessa dor que se chama doença. E aí a gente passa pela cirurgia plástica. Ai, eu adorei isso. A gente passa pela cirurgia plástica do espírito, da nossa alma. Corre atrás do tempo perdido, né? Vamos ficar bonitos. Gente, eu acho isso fantástico. Vocês sabem que vamos pensar da seguinte maneira. Eu sei que nem todo mundo vai concordar, mas todos nós somos bonitos. Todos nós. Cada um com a sua beleza. Agora, se eu não acredito nisso, como dizem, vai estar estampado aqui, né? Eu não vou ter brilho e viço, não vou ter brilho nos meus olhos, mesmo porque, olhem só, a beleza está no olhar de quem nos vê. Então, cuidar da nossa alma é o nosso investimento. Há ganhos e ganhos que a gente nem faz ideia. A gente não faz nem ideia de quem está aqui ao nosso lado, enquanto espírito. Alguém aqui conhece o seu anjo da guarda? O seu guardião? Conhece? Alguém já viu um sonho? Alguém já viu? Ou alguém já disse, é baixo, é alto? Fala tal língua, não fala? Nós não vemos, e, no entanto, é um espírito que está ligado
a nossa experiência, nos ama de tal maneira, é tão íntimo de nós e a gente passa pela vida igual um parque de diversões. Quem aqui ora pelo anjo da guarda? Pelo guardião? Vocês oram? Ó, só um murmurinho. Eu vou responder, tá? Eu esqueço às vezes. Mas a gente não pode esquecer, porque quando a gente... E depois que a gente vira adulto, ele não vai se meter na nossa vida não, tá? Só enquanto a gente é criança. Quando a gente se torna adulto, nós estamos, né, tomamos posse do nosso território, usamos o livre-arbítrio e aí eles não podem interferir. Agora, se eu peço que me acompanhe, se eu peço que me ajude, se eu peço que me oriente, aí sim. Nós não vemos, a gente não vê a vida espiritual, mas precisamos aprender essa linguagem, porque nós somos espíritos e, na realidade, né, estamos encarnados, nós somos, olha como confunde. Nós somos a alma vivendo essa experiência. Então, vamos aproveitar, sabe? Seguir. Então, para manter essa alma saudável, o que a gente pode fazer? Porque tem que manter, né? Tem que cuidar dela. Nós temos que entender que nós somos muito mais que esse corpo. Afinal, esse corpo aqui, sem a minha alma, é nada. Então, a gente começa assim, em letra garrafal, com gratidão. Gratidão. Quantas vezes a gente ouve falar nisso, né? Será que a gente sente a gratidão mesmo? Gratidão por aquele que não nos aceita. Já pararam para pensar nisso? Porque é bom a gente sentir, é fácil sentir gratidão por quem nos abraça, pelo alimento que está à nossa mesa, pelo estudo, pela boa companhia. Mas às vezes a gente esquece até disso. A vida é um aprendizado, então aquele que nos desafia, que a gente acha que nos entristece, acha que nos adoece, a gente põe a mão na cabeça, né? Arregala os olhos, fica desesperado, emoção toda bagunçada por causa do outro. Nós temos que ser gratos. Quando a gente começa a agradecer, tudo muda. A gente não quer obedecer, a gente ouve isso e continua reclamando, continua achando que o outro é chato. Não quero a companhia do outro, o outro não tem jeito, o outro já estragou meu dia. Vamos começar, né, a usar esse recurso a nosso favor. Pensamento é tudo. Eu penso, eu já contaminei. Vamos usar essa palavra, né? Contaminei, contagiei, eu envolvi o objeto do meu pensamento. Sair do papel de vítima. Olha como que isso é interessante, né? Porque a gente é assim. Ai, meu joelho, ai, a minha dor, ai, o meu problema. Eu sou assim porque minha mãe me batia muito. Eu sou assim porque eu não tive oportunidade de ter um lar. Eu sou assim por isso, por aquilo. Eu estou assim, cheio de dor porque eu fico me sentindo mal quando venta. É a vítima. Eu não consigo me relacionar bem porque eu me magoei tanto que eu estou fechado. É a vítima. É tão ruim a gente ouvir isso, né? Mas a gente precisa ouvir e entender. Sempre teve e tem um anjo que nos cuida, nos protege, nos alegra e nos anima. E aí, eu quis dizer com isso, não é o espírito, o guardião, não. É aquele que esteve um período na nossa vida e nos ajudou, que está nesse momento da nossa vida e nos ajuda, nos alegra, nos anima. Eu posso ter tido, por exemplo, uma infância muito difícil, e eu sei que muita gente pode dizer isso, mas sempre teve uma tia, um primo, um avô, um amigo, um professor, sempre teve alguém que nos dava aquela força, né? Aquele ânimo de seguir. A florzinha que a gente ganhou, o abraço, né? Força, coragem, ser gentil, cooperativo, solidário. E aí? E sabe uma coisa que eu penso aqui?
o que a gente faz com as nossas crianças o tempo todo? Nós as educamos para quê? Tá, bom dia. Divide o brinquedo com seu amiguinho. Não fala palavrão que é feio. E por aí vai. A gente vai educando, educando, educando. E aquela criança, né, ela está sendo trabalhada, nós estamos educando para o mundo. Mas e a gente? Será que a gente está compartilhando? Será que a gente está dando bom dia? Ou a gente cruza a rua para não encontrar a pessoa? Se olha lá o número daquela pessoa, o nome da pessoa, não vou falar com ela. Não trabalho com ela. Tudo criancinha. Todos nós. Só que nós estamos, né, no papel agora do avô, do tio, da mãe, do pai. Mas somos crianças ainda, né? Naquele egocentrismo. A gente não está enxergando o outro. As possibilidades, né? Quando chove, a gente acha que é ruim. Né? Não. A gente precisa da chuva. O dia nublado, a gente precisa do dia nublado. A gente precisa de tudo. Autoconhecimento, né? Porque muitos dos nossos sofrimentos são decorrência da nossa resistência em sabermos mais sobre nós mesmos. A gente não quer saber. Eu não sou vítima. Eu não sou uma pessoa que não ajuda, não coopera. Eu ajudo bastante. Às vezes eu não sei nem quem eu sou de fato. Deixe de sobrecarregar-se. A carga mental é gerada pela insatisfação e ingratidão pelas dádivas da vida. Sua coluna, por exemplo, foi projetada para suportar você e não o mundo. E é assim que a gente vai seguindo vida fora, se sobrecarregando, pegando a unha, as pessoas que a gente quer ajudar, quer educar, quer cuidar. E a gente vai seguindo vida fora, querendo um monte de coisa. E depois a gente se queixa que está doente. A gente se queixa que não tem tempo. Olha, não é um laboratório fácil não, tá? Eu estou aprendendo isso. A gente precisa fazer isso, senão fica difícil. Perdoe. Opa, preciso perdoar. Mas se eu não consigo perdoar, eu preciso prestar atenção em mim e me perdoar, porque eu sou chato comigo, eu sou crítico comigo. Não gosto do meu cabelo, não gosto da minha risada, eu não gosto como eu ando, não gosto do meu corpo. Ou a gente fala que a gente gosta. A gente se aceita? Aceita as escolhas que nós fizemos? O que nós estamos realizando nesse momento? Então a gente precisa se perdoar. Aí sim, quando a gente entender o que é perdoar, dá para a gente perdoar alguém, seguir adiante, né? E acima de tudo, aquilo que a gente sabe, é o que a gente veio aprender aqui, porque nós estamos aqui a convite de Jesus. Então, acima de tudo, ame. Amar o que você tem, o que você faz, tudo que você é, tem que amar. Não é amar o que o outro tem e o que o outro é. Né? Nós somos e estamos no local certo, no local de aprendizado, no local de cura para a nossa alma. Então é assim que nós encerramos hoje, tá? É um estudo. Ele é muito rico, né? Porque a gente está falando do que a gente é. Não tem meia hora, 1 hora, 50 horas, ou quanto tempo. Todo o tempo, na verdade, de nossa vida tem que ser para o entendimento e aprofundamento dessa questão, né? Do que representa, de fato, ser alma. É o que nós somos. E que, nessa noite de hoje, depois de nós ouvirmos, lermos, refletirmos, que a gente possa colher alguma coisa do que foi dito e aplicar. Fica mais fácil.
Não vamos adiar, não, porque o mundo está do jeito que está, porque a gente está tendo que pagar tudo de uma vez só agora. Não tem cheque pré-datado, não tem parcelamento de mais nada. Para a gente continuar aqui, nesse planeta, a gente precisa viver essas experiências. E está doendo mesmo, está difícil, porque não tem tempo mais para adiar nada. Não existe suave prestação. Nós estamos aqui neste momento, vivendo essas experiências, porque é necessário. É a plástica, né? A cirurgia plástica para a nossa alma, para a gente ficar bonito, radiante, com energia para viver aquilo que a gente sempre deseja, né? Que é paz, que é ter saúde, alegria. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos aproveitar esse momento de aguardo, né? Para o passe, para refletir. Vamos orar junto com o nosso guardião, com a espiritualidade, porque estamos todos sendo presenteados. Que Deus nos abençoe e que haja de fato paz e alegria em nossas vidas.